Chegamos agora ao quarto e último bloco de roda de entrevista desta terça-feira. Estamos conversando aqui com um grande inovador, o Rafael Barbosa, que nos deu o prazer da participação aqui. Rafael, essas ferramentas todas fantásticas que temos aí, elas têm influenciado muito o comércio. Sim. Né? E inclusive fazendo voltar uma figura antiga do comércio, que é o antigo escambo, que hoje se chama permuta. E a sua startup, a X por Y, trabalha especificamente nesse campo. Você podia dar a receita da atuação da X por Y nesse campo, inclusive que eu estou vendo aqui, ó, permuta corporativa, como é que funciona isso? Isso, na verdade, como toda startup, a gente sempre busca solucionar um problema de alguém, né? Essa ideia a gente não é própria, né? Eu realmente vi a ideia funcionando nos Estados Unidos e voltei para o Brasil para fazer uma pesquisa com o Sebrae, com as associações comerciais, para entender como é que era a dinâmica a parte fiscal, contábil, disso, e a dinâmica do comércio e do serviço no nosso estado e no nosso país. E a gente percebe, né, que na verdade existe um problemão que as pessoas não conseguem traduzir. Isso é o grande tchan da startup. Se ela conseguir traduzir um problema que existe na sociedade ou uma necessidade e conseguir colocar em prática. Isso que o WhatsApp fez, que as empresas de sucesso fizeram. Isso que a gente tentou fazer. O que a gente percebe nas empresas tradicionais? Todas têm ociosidade ou produtos parados, né, que gostariam de circular mais rápido. Se é uma empresa de serviço, ociosidade, ela não tem o tempo inteiro ocupado. Todas precisam de ter recursos para poder comprar as suas necessidades. E o que acontece? A gente tentou juntar esses dois benefícios, ou seja, a pessoa adquire o que precisa com o que tem. Então ela não põe a mão no bolso para adquirir o que ela precisa. Dessa forma, fica de uma maneira muito interessante para ela, porque ela não impacta o fluxo de caixa, que é o número 1, né, de problema de quebra de empresa no país. Então a gente entendeu essa questão de uma maneira geral, viu funcionando nos Estados Unidos, aprendeu como é que eles implementaram lá, trouxemos para o Brasil, adaptamos na questão fiscal brasileira, que é diferente dos Estados Unidos, e implementamos. E está sendo um sucesso porque ela realmente resolve o problema. Porque não adianta a gente implementar uma ideia inovadora que não resolve o problema de ninguém, ou resolve só o seu. Então, a ideia é que, para ter uma escalabilidade, como a gente conversou antes, para ter adesão, a gente tem que ter usuários. Como é que a gente tem usuários? Ninguém hoje, a oferta é tão grande de aplicativos e de sites, de plataformas, que as pessoas não entram, elas só entram mesmo naquilo que é realmente efetivo. Então, essa é a nossa receita de sucesso, ou seja, pegar um negócio que resolve o problema da E o negócio, esse negócio, ele é impactado pela exigência fiscal? Porque o Brasil gosta demais de normas fiscais, né? Eu fiquei assustado esses dias, teve um simpósio brasileiro aqui em Goiânia de política, exportação de alimentos, algo assim, indústria de alimentos. São nada menos que 1.800.000 normas fiscais regulando esse mercado de exportação de alimentos. Quer dizer, é um país maluco. Eu queria saber se da sua área também assim, vai totalmente contra a dinâmica do processo que vocês estão propondo. Na verdade, realmente, o fato de emplacar a X por Y aqui no Brasil teve uma dinâmica muito diferente do que os meus parceiros americanos tiveram quando implementaram lá. O grau de dificuldade é muito mais intenso. Mas, na verdade, a gente não teve esse problema fiscal porque a gente atende todas as normas fiscais, né? Todos os clientes... Então não são tantos assim, né? Não, na verdade, a gente não entra, como a gente é simplesmente o intermediador da operação, os clientes todos, eles permutam entre si. Então, as normas fiscais se mantêm para eles e a gente simplesmente cria um ambiente onde o demandante acha o que ele quer. Então, essa é a ideia. A partir dessa sua experiência, eu gostaria que você discorresse sobre dois temas que são comuns para quem está no cenário de startup. São os investidores anjos e as aceleradoras, né? O que são esses atores e como isto funciona no cenário das startups? Dois tópicos importantíssimos. Bom, como definição, o investidor anjo, ele é um investidor ainda na pessoa física, né? Também vem uma palavra americana, que é o angel, né? Ele é um investidor que ele investe na pessoa física. O que eu quero dizer com isso? Ele não está participando de um fundo, porque também existe a modalidade de fundos, né? Você tem os fundos sementes, os venture capitals, os private equities, que já são instituições que operam de uma maneira mais coletiva.
O investidor anjo, ele toma decisão pessoal, ele mesmo investe o dinheiro dele sem consultar, né, outros participantes do fundo numa startup. Nós tivemos a felicidade de ter um investidor anjo, que não é local, ele é de Brasília, que acreditou na nossa ideia e deu a condição da gente realmente trilhar esses primeiros meses de uma maneira mais tranquila, ou seja, a gente teve combustível para poder decolar. Então isso foi realmente extremamente significante, porque não basta realmente uma boa ideia, se a gente não tiver o mínimo para poder realmente conseguir expor a ideia, conseguir comprar mídia, conseguir ter um time para poder desenvolver as funcionalidades da plataforma. Então isso foi essencial para a gente. A aceleradora, a gente já, no caso da X por Y, a gente não teve esse benefício, até porque não existe aceleradora aqui no nosso estado e não existe no Centro-Oeste. Nós estamos movimentando alguns empresários locais que são adeptos dessa onda, né, desse ecossistema, dessa cultura inovadora, que nós estamos organizando a estruturação de uma aceleradora aqui. Isso foi até comentei com o então secretário de Indústria e Comércio, o Rafael Lousa, que isso é vergonhoso para o nosso estado. O Startup Brasil, que é um programa do MCTI, acabou de contemplar 12 aceleradoras no país, são 8 no Sudeste, 2 no Nordeste e 2 no Sul, nenhuma no Centro-Oeste. E por que nenhuma no Centro-Oeste? Porque não tem como ele contemplar uma aceleradora no Centro-Oeste se não tem. Então, aí as empresas, porque foram 2 editais, o edital para a aceleradora e o edital para as startups. As startups goianas que foram selecionadas, elas tiveram que escolher qual aceleradora ali, que ele não poderia ficar aqui. Então, os empreendedores tiveram que mudar de Goiânia, assim, foram para São Paulo, foram para Vitória, no Espírito Santo, para poder ser acelerados. Então, isso é um problema, isso que eu comento sobre a nossa imaturidade, né? A gente está ainda precisando galgar alguns passos ainda que são básicos para a gente ter um ecossistema inovador no nosso estado. E como é que faz, Rafael, a pessoa que tem uma ideia e quer mostrar essa ideia, tentar ter um investidor, um anjo, como é que ela faz para mostrar isso? Bom, existem algumas associações de anjos. A mais forte no país é a associação que eu sou o representante regional, que ela é uma associação de São Paulo, né? Ela foi fundada em São Paulo, que se chama Anjos do Brasil. O site é anjosdobrasil.net. A Anjos do Brasil em si, só para ficar claro, ela não investe na startup a própria associação. O que ela faz? Ela é o caminho, né, de conectar os empreendedores com os investidores anjos. Então, acessando a plataforma, você vai ver como documentar o seu projeto lá. Seu projeto fica disponível para avaliação de vários investidores anjos. Os investidores anjos, cada um, como eu disse, a decisão de investimento é pessoal. Existem alguns investidores que investem só em empresas de saúde. Ele tem um know-how em saúde, ele tem um relacionamento de saúde. Outros só empresas ligadas à parte de aplicativos. Então, existe algumas segmentações lá que você vai colocar o seu projeto, que aí fica fácil para os interessados começarem a discutir com você e realmente ter a possibilidade de investimento. Se eu tirar uma dúvida, como a gente trabalha com ideias inovadoras, a pessoa que vai deixar esse projeto disponível, por exemplo, num site desse para ver se alguém aparece, ela tem que registrar essa ideia antes? Ou ela não corre risco de repente alguém olhar lá e falar, não, eu tenho dinheiro, eu vou fazer essa primeiro? A chamada propriedade industrial, né? Exatamente. Isso. Na verdade, tem formas, tem mecanismos, né? Existe o NPI para você registrar marca, só que o que acontece é o seguinte, você não pode registrar, o que não é patenteável é modelo de negócios. Isso não é patenteado. Então você não pode patentear um modelo de negócio. Mas você pode patentear um software, você pode patentear um produto, isso é patenteável. Então é uma proteção, sim. No Brasil ainda é muito lento e muita gente não confia nesse tipo de proteção. Mas eu sou um pouco contra essa questão esse medo excessivo das pessoas copiarem as suas ideias. O que acontece, o que a gente vê, é que na verdade a ideia, eu sou adepto da teoria do Bill Gates, eu dou $1 pela sua ideia e $1 milhão pela sua implementação. A ideia ela não vale nada mesmo sem a implementação. Então, essa questão de, fulano roubou minha ideia, e eu tive alguns amigos que falam, nossa, a questão do WhatsApp, eu pensei nisso há 5 anos atrás, se eu tivesse feito. O que acontece é que a questão da implementação e da adaptação e das pivotagens que acontece, isso é o grande valor. Porque as ideias, elas estão soltas aí, tem um monte de ideias similares. Eu, como investidor anjo,
eu recebo as pessoas agora. Existe uma repetição de ideias muito grandes, então essa questão da ideia original, ela não é muito comum assim não. A grande dificuldade é realmente a implementação. Eu mesmo, na própria X por Y, eu sou claro em dizer, a ideia não foi minha. A ideia, eu vi ela sendo bem implementada nos Estados Unidos e funcionando muito bem, eu trouxe ela para cá, adaptei a legislação brasileira e estou conseguindo galgar os resultados porque estou sozinho, não consegui fazer uma boa implementação, então esse é o grande valor, porque a ideia em si ela não é nova, até porque permuta é uma das coisas mais antigas que existe, então não é essa questão fulano vai roubar minha ideia. Tem que perder esse medo. Exatamente, ele tem que botar para frente e fazer, executar, não dá certo, pivota para cá, pivota para lá, é assim que se aprende, não tem universidade de startups, é um sentimento, é uma cultura, é essa sensação que existe. Deixa eu te perguntar, o cenário brasileiro na academia tem boas formadoras preparar essas pessoas para entrar nesse mercado fantástico aí? Ou quem quiser aprender tem que ir para os Estados Unidos igual você fez? Nós temos algumas faculdades, algumas universidades que se destacam, mas eu não diria que nós estamos muito ruins nesse cenário, perdendo para vários países. A questão da universidade, eu tive a felicidade, eu sou da primeira turma de engenharia mecatrônica da Unicamp. Então, um curso que tem muito a ver com a questão de startup, de desenvolvimento, de criação, numa universidade que é consagrada, na época que eu estava no vestibular, era a número 1 do país em engenharia, e eu não vi nada lá que te incentivasse a ser um empreendedor, a tocar para frente. O que incentiva é ser um pesquisador de faculdade, e isso eu acho muito ruim. Eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa da CAPES no meio da faculdade e ir para os Estados Unidos, na Universidade do Texas, e ficar um ano fazendo o curso. Depois eu voltei e formei na Unicamp. Mas a percepção da universidade americana é totalmente diferente. A percepção da universidade americana de inovação, de você criar um projeto, criar uma startup. Na época não se falava tanto em startup, né? Foi em 99. Mas a percepção, falava-se lá, mas eu não estava ainda muito antenado nesse conceito, não se falava nada aqui no Brasil. Mas a percepção de você montar um negócio é muito grande. Eu vejo que aqui no Brasil hoje, isso é uma coisa que me magoa bastante, agora falando não só de inovação, mas do ponto de vista de empreendedorismo, esse movimento que a gente tem nos Jovens Empresários, tanto aqui na Ágil, em Goiás, quanto na Conage, da força que tem hoje essa questão do funcionalismo público. Então, o jovem hoje é incentivado a ser funcionário público porque o pai acha que é segurança. E isso é péssimo para o país. Eu vi uma declaração do cantor Lobão esses dias numa entrevista e eu concordo plenamente com ele. Como é que um jovem de 20 anos, não, que eu vou quietar agora, eu vou ser conservador, isso é péssimo para o país. Eu acho que isso faz a diferença dos Estados Unidos para cá. É uma diferença brutal no jovem americano. Apesar de a gente considerar o jovem americano alienado, ele não sabe nada do Brasil, ele só sabe dos Estados Unidos. Eu não considero dessa maneira de maneira nenhuma. Eu acho o jovem americano muito mais inovador, muito mais arriscador. Ele já trabalha, antes de entrar na faculdade, já tem esse conceito de trabalho, de inovar, de produzir. No caso da Universidade Americana, ele já sai de casa muito cedo, né? Então, é diferente. A UFG anunciou e está em processo de construção o Parque Tecnológico. Você acha que isso pode ser considerado um início para que essa relação mude? Eu acho que sim, mas vamos só deixar bem claro. O Parque Tecnológico de Stanford foi construído na década de 60. Então, veja um atraso. Que é um passo? Realmente é. Eu só espero que ele não seja tratado, o Parque Tecnológico, como um parque industrial, ou seja, não seja loteado, porque não é essa a ideia. Porque existe uma tendência em outras capitais brasileiras de tratar um parque tecnológico como um distrito industrial tecnológico, ou seja, onde são empresas que não são tão inovadoras. Essa experiência do governo do estado em Catalão, é mais ou menos essa experiência? Um parque tecnológico? Não. O parque tecnológico, o conceito dele é ser realmente um ambiente inovador. Onde vão empresas para lá que realmente recebem incentivos. Ele não tem a ver tanto com o distrito industrial, mas há uma tendência, quando cai na mão da operação do governo, há uma tendência
essa é uma preocupação que existe, já foi levantada pelo governo do estado, em tratá-lo como um distrito industrial, um DAIA. Mas eu sei que também existe um levantamento do estado para construção, mas o da Universidade Federal de Goiás, ele já está em implementação, né? Então, assim... realmente, eu falei agora do estado, você tinha me perguntado do... porque eu vejo como, assim, a recente reitoria tinha uma preocupação, né, em aproximar as empresas da faculdade. Mas, assim, como você vê a construção do parque tecnológico dentro das dependências dessas faculdades? Eu acho fantástico. Como conceito, é fantástico. Ali mesmo é o local. Ali é o centro de conhecimento, ali que se gera conhecimento. O problema que existe hoje, como eu tinha dito, que a gente está trabalhando na PEC 290, começa por legislação, ou seja, o professor ele não pode, ele tem uma insegurança jurídica de perder todos os seus direitos, se trabalhar num projeto né, de tem uma empresa privada envolvida. Isso é absurdo, isso limita muito o nosso professor a poder contribuir, ele tem toda uma dificuldade em poder contribuir, isso é um problema. E outra é um pouco da questão cultural, da questão da vontade dos próprios professores, os mestres, em fazer essa contribuição. Eu percebo hoje no meio acadêmico um interesse muito grande se aquilo lá que ele está pesquisando vai dar um artigo. Porque isso é importante para ele. Nos Estados Unidos eu não vejo essa preocupação. A pessoa não está preocupada, o mestre, o doutor que entra no projeto, colaborando, como entrou no Google, ele não está preocupado se aquilo lá vai gerar um artigo para ele que ele vai colocar no currículo dele. Ele está preocupado se ele vai virar o Google. E a preocupação aqui dos mestres e doutores aqui são outras. Você conversa com uma pessoa capaz e ele te ouve, fala, não, mas será que vai dar um artigo? Então, os valores, para a gente que está do lado de cá como empreendedor... Mas é a própria universidade que induz a isso. Eu acredito, eu acho que o meu DNA é totalmente diferente, isso me agride de uma tal maneira que eu não sei como é que a pessoa pode pensar uma coisa dessa. Mas eu não ouvi... quantos artigos científicos produziu ao longo de um ano. Exatamente. Eu me impressiono com isso, eu gostaria de poder ter uma influência maior sobre isso. E nós na AGE, a gente tenta realmente mudar esse conceito, né, de tentar aproximar. E agora, pela AMPEI, a gente está na PEC tentando mudar isso aí também. Rafael, a gente está falando de empreendedorismo e você falou que para você é uma questão de genética, citou a perseverança do Steve Jobs e do Romero Rodrigues. Qual que é o perfil desse empreendedor? Rapidinho, Rafael. É uma pessoa que ele tenta, quer sempre inovar, quer mostrar um novo, quer desenvolver um novo. Ele veio para essa vida para desenvolver alguma coisa significativa. Eu acho que é isso, ela tem esse fogo interno, esse anseio de realmente desenvolver alguma coisa inovadora. Bom, você próprio disse aqui, ao longo do programa, que era muito pouco tempo para tanto assunto interessante. Realmente. Tudo bem, mas pelo menos fizemos um start aqui. Já estamos falando de startup. Obrigado, Rafael Barbosa. Ele é diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Comigo, duas especialistas na matéria, a Carla Rode e a Eula Lobo. Este programa tem produção e coordenação, a cargo de Ana Lúcia Pereira e Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.